All the Young Dudes, capítulo 5, primeiro ano. Poções. Sexta-feira, 10 de setembro de 1971. Ao final da primeira semana de aulas, Remus perdeu 10 pontos, aprendeu um feitiço e ganhou outro hematoma, dessa vez em seu queixo. As primeiras aulas foram boas. Foram introdutórias e, enquanto Lily Evans passava cada uma rabiscando furiosamente páginas e páginas de anotações, ninguém mais parecia muito incomodado. Foram dadas algumas tarefas de casa simples, mas Remus planejou fingir ter se esquecido caso alguém perguntasse. A aula de feitiços foi a mais emocionante. O pequeno professor encantou uma pilha de pinhas para zunir pela sala, para o deleite de todos. Depois de algumas tentativas com o feitiço, Lily levitou sua pinha e pelo menos 1 metro no ar. E Sirius fez a dele girar como um peão, até que saiu do controle e quebrou uma janela. James, Peter e Remus tiveram menos sorte, mas Remus tinha certeza que a dele havia pulado 1 ou 2 vezes. Transfiguração foi tão interessante quanto, mas muito mais séria, já que foi liderada pela professora McGonagall. Não haveria nenhum trabalho prático durante a primeira semana, ela explicou, mas passaria muitos deveres de casa a fim de avaliar os níveis de habilidade. A história da magia foi absolutamente terrível, e quanto menos se disser a respeito, melhor. Remus lutou para não adormecer enquanto o fantasmagórico professor Binns flutuava para cima e para baixo entre as carteiras, desfiando datas e nomes de batalhas. Ele também definiu o dever de casa, 2 capítulos de leitura do texto definido. Sirius revirou os olhos e murmurou para James: "Certamente todo mundo já terminou a história da magia. É coisa de criança." James acenou com a cabeça, bocejando. Remus se sentiu mal. Ele não tinha aberto nenhum dos livros em seu baú, exceto para rasgar a primeira página de poções de nível 1 e cuspir o chiclete. Ele estava realmente ansioso por poções, esperando pelo menos ver algo explodir como em química, mas a aula acabou envolvendo uma grande quantidade de leitura também, e pior ainda, eles tiveram que dividir a aula com os outros do primeiro ano da Sonserina. O professor de poções estava irritantemente alegre e levou quase meia hora apenas para ler a lista de presença. Black Sirius! Ahá! Aí você está! Bastante surpreso com você nessa seleção das casas, meu menino. Bastante surpreso? Eu tive cada um dos Black na minha casa desde que comecei a ensinar. Não leve para o lado pessoal, jovem Sirius, mas estarei esperando grandes coisas. Sirius parecia querer que o chão o engolisse. Slughorn continuou chamando nomes. Um Potter e um Pettigrew, hã? Bem, junto com o Sr. Black aqui, essa classe tem um pedigree, tanto... Deixe-me ver... Lupin, eu conheci seu pai? Não um dos meus, mas um duelista muito bom. Jogava sujo. Remus piscou. Se perguntou se Slughorn sabia que ele era um lobisomem. A turma inteira o olhava. Sabiam que fora criado em um lar infantil e que seu pai era um bruxo. Remus suspeitava que Peter havia contado a eles, mas ninguém ousou perguntar muito mais. Parecia haver outro boato de que ele era violento e possivelmente fazia parte de uma gangue. Tinha certeza que James e Sirius estavam encorajando isso também, e ele não se colocou contra. Felizmente, Slughorn queria que eles começassem o trabalho prático o mais rápido possível. A melhor coisa já é se concentrar e começar, ele sorriu. Agora, se todos nós trabalharmos 4 por um caldeirão, vocês poderão se revezar para seguir os passos. Um burburinho começou enquanto todos se agrupavam para formar pares. James, Sirius e Peter imediatamente pegaram o caldeirão no fundo da sala e se juntaram a Nathaniel Quinns, um garoto sonserino que conhecia Potter e Pettigrew de casa. Remus decidiu que iria esperar até que todos estivessem agrupados para ver se ele conseguiria se safar apenas se escondendo no fundo pelo resto da aula. Não teve muita sorte. Remus, você pode se juntar a nós! Lily agarrou seu pulso e puxou-o para o caldeirão que ela estava dividindo com Severo Snape, seu amigo de nariz comprido cujo Remus conheceu no trem, e Garrick Mulciber, um menino bruto de nariz arrebitado de quem Remus tinha um pouco de medo. Lily já estava tagarelando, colocando todos os ingredientes e esquentando o caldeirão com cuidado. Ela estava olhando para o livro de Severus que já tinha anotações rabiscadas nas margens.
Aqui estão os óleos desidratados de caracol. Lily balançou um pequeno frasco. Acho que precisamos só de algumas gramas. Você pode ser bastante liberal com eles, Lily. Não acrescentam muito no geral. Severus falou lentamente, parecendo entediado. Lily os mediu de qualquer maneira e os despejou na mistura borbulhante. Mulciber, então, pegou o livro e mexeu por 5 minutos, recebendo instruções de Severus sobre a velocidade de ir e em que direção. Então foi a vez de Remus. Lily entregou-lhe o livro. Encarou a página. Podia ver que eram instruções. Conseguia entender talvez metade das palavras, mas cada vez que pensava ter entendido, as letras pareciam mudar na página e ele se perdia de novo. Suas bochechas ficaram quentes e se sentia um pouco enjoado. Encolheu os ombros, olhando para longe. Vai logo, Severus retrucou. Não é como se fosse difícil. Deixa-o em paz, Seve, Lily repreendeu. O livro está coberto por suas anotações, não é à toa que ele não consegue entender. Aqui, Remus. Ela abriu seu novo livro de poções, mas não adiantou. Remus encolheu os ombros. Por que você não faz, então, se é tão inteligente? Ele retrucou para Severus. Oh, Merlin! Os lábios de Severus se curvaram. Você não sabe ler, não é? Quer dizer, mesmo as escolas trouxas ensinam isso, certo? Severus! Lily engasgou, mas o garoto presunçoso não teve a chance de dizer mais nada. Remus se jogou por cima da mesa em direção a Severus, os punhos voando. Ele só tinha o elemento surpresa ao seu favor. Mulciber agarrou seu colarinho e o puxou para trás, dando um soco bem no rosto. Tudo em questão de 3 segundos. Parem! Slughorn explodiu. Todo mundo congelou. O corpulento mestre de poções gritou. Levantem-se, vocês dois! Ele gritou com os 2 meninos no chão. Snape e Remus ficaram de pé, o peito arfando. Snape parecia muito pior. Seu cabelo despenteado e sangue escorria do seu nariz. Remus estava com o queixo machucado onde Mulciber o havia batido, mas tirando o uniforme amarrotado, estava bem. Expliquem-se! Slughorn gritou. Os 2 olharam para os pés. Mulciber estava sorrindo. Lily estava chorando. Muito bem, disse o professor irritado. Detenção para vocês 2. 2 semanas. 10 pontos da Grifinória e 10 da Sonserina. Isso não é justo, James disse, repentinamente do fundo da sala. Devia ser o dobro da Sonserina, foram 2 contra 1. De onde eu estava foi o Sr. Lupin quem começou. Slughorn respondeu, mas balançou a cabeça mesmo assim. Ainda assim, você está certo. Mulciber, 5 pontos por socar Remus. Violência não resolve a violência, você sabe, como eu disse ao seu irmão mais velho em várias ocasiões. Senhorita Evans, por favor, leve o Sr. Snape para a ala hospitalar. Lupin, você pode limpar a bagunça que fez. Remus não conhecia nenhum feitiço de limpeza, então teve que limpar a mão. Slughorn até o fez limpar o sangue de Snape na pia. Infelizmente, sendo logo após a lua cheia, o cheiro forte de ferro fez o seu estômago roncar. James, Sirius e Peter estavam esperando Remus do lado de fora após o término da aula. Incrivelmente brilhante, cara! James deu um soco de leve no braço de Remus. O jeito que você só foi atrás dele. Mulciber estava aqui se gabando depois. Contou a todos o que o Snape disse. Sirius acrescentou. Você estava certo em fazer isso. Que idiota. Disse a todos? Remus gemeu. Não se preocupe. Todos ficaram do seu lado, James disse. Bem, exceto os Sonserinos. E quem se importa com os Sonserinos? Sirius sorriu. Vamos, o jantar é logo. Com fome? Morrendo de fome. Remus sorriu de volta. All the Young Dudes, capítulo 6, primeiro ano. Vingança. Então, James disse, na noite de domingo, como vamos nos vingar deles? Se vingar de quem? Peter perguntou, sem erguer os olhos, procurando algo em suas anotações. Estavam na sala comunal da Grifinória, tentando fazer o dever de casa para McGonagall. 35 centímetros de pergaminho sobre as leis básicas da transfiguração. Sirius e James já terminaram.
Peter tinha feito cerca de 15 centímetros e Remus não havia começado. Os Sonserinos, James sibelou. Preste atenção, Pete. Nem todos os Sonserinos, Peter perguntou, soando preocupado. Apenas Snape e Mulciber, certo? Todos eles, Sirius confirmou. Tinha acabado de aparecer debaixo da mesa que estavam compartilhando, expondo um pedaço de pergaminho. É isso que você estava procurando? Obrigada, Peter agarrou aliviado. Estou quase terminando. Ei, você já fez, Lupin? Sirius olhou para cima. Remus tinha aberto seu livro, mas sequer o olhara. Nem. Ele deu de ombros em resposta a Sirius. Não tô afim. Nos avise se precisar de ajuda. Você pode copiar o meu se quiser. James deslizou sua redação sobre a mesa. Remus empurrou de volta, cerrando os dentes. Estou bem, não sou idiota. Ninguém disse que você era, James respondeu casualmente. Sirius estava o observando, no entanto. Remus queria bater nele, mas estava tentando se controlar melhor. James e Sirius às vezes brincavam de luta, mas nunca tentaram se machucar de verdade, como ele fizera com Snape. Forçando-se a engolir seu temperamento, Remus optou por mudar de assunto. Poderíamos colocar pau para cocer em suas camas, ele ofereceu. Alguém tinha feito isso com ele uma vez. Ficou com assaduras e bolhas na pele por uma semana inteira e na noite da lua cheia se arranhou mais do que o normal. Ou em suas roupas, se pudéssemos descobrir quem as lava de qualquer maneira. Isso tinha sido uma questão de grande confusão para Remus. A roupa suja simplesmente desaparecia e ressurgia, limpas e dobradas em seus baús. Ele nunca vira alguém nos quartos e não conseguia entender como acontecia. Eu gosto da ideia, James respondeu, mastigando sua pena. Mas algum de vocês tem pó para coceira? Os 3 meninos balançaram a cabeça. Podíamos encomendar das Oncos, Sirius interveio. Se você me emprestar a sua coruja, James, mamãe confiscou a minha depois da seleção. Pode ser, respondeu James. Porém, queria que a gente o fizesse o mais cedo possível. Sabe, atacar enquanto o ferro ainda está quente. Não precisamos comprar pó para coceira, disse Remus, tendo uma ideia de repente. Vocês acham que eles têm rosa mosqueta na estufa? Peter falou, a cabeça ainda inclinada sobre o dever de casa. Para poções de cura. Artrite, eu acho. Os pelos de dentro dão muita coceira, Remus explicou animado. A diretora, a mulher que cuida do abrigo infantil, os cultiva e se você desse trabalho, era obrigado a plantar elas sem luvas. As pontas de seus dedos se irritaram só de pensar nisso. Isso é horrível, disse James. Boa ideia, no entanto, Sirius sorriu. No próximo intervalo vamos dar uma olhada. Então podemos semear elas com luvas e colocá-los nos lençóis dos Sonserinos. Excelente! Como vamos entrar nos dormitórios da Sonserina? Peter perguntou, finalmente terminando seu trabalho. Deixe isso comigo. James sorriu, a expressão selvagem. Obter a roseira foi fácil. Eles enviaram Peter, o único deles que ainda não tinha recebido uma detenção e, portanto, estava sendo menos observado. Peter era pequeno e bom em não ser visto. Se esgueirou para a estufa durante o intervalo da manhã e voltou com o rosto vermelho e alegre, um jarro cheio de rosa mosqueta sobre a capa do uniforme. Então se trancaram no banheiro compartilhado para semear todos os botões. Sob as instruções de Remus, todos eles usaram luvas pesadas de couro de dragão, tomando cuidado extra para não tocar nas sementes ou nos pequenos pelinhos. Mal posso esperar para ver a cara deles. Sirius estava sorrindo, sentado de pernas cruzadas no chão ao lado de James. Remus observou, sentado na beira da banheira, as 2 cabeças escuras de James e Sirius curvadas sobre o trabalho. Estava com um pouco de ciúmes da amizade. Eles tinham muito em comum. Ambos cresceram com magia, em famílias ricas e eram completamente loucos por quadribol. Além disso, era claro que depois de apenas 3 semanas, James e Sirius garantiam uma reputação de reis do primeiro ano. Todos prestavam atenção quando eles falavam, riam quando faziam piadas, ninguém nem se aborrecia quando perdiam pontos da casa. Eu ainda não sei como vamos entrar nos dormitórios da Sonserina. Nem Peter é tão sorrateiro. Sirius olhou para James.
Estava tentando convencer o menino de óculos a revelar seu plano desde que tinha o mencionado. Deixa que eu me preocupo com isso, foi tudo o que James disse. As sementes e os pelos foram, então, decantados para outro pote, e os meninos acabaram comendo as sobras da rosa mosqueta ao longo da semana. Era terça-feira à noite quando finalmente tiveram uma chance. James decidiu que fariam isso antes que todos fossem para a cama. Também determinou que deveriam ir para os dormitórios da Sonserina separadamente, para evitar serem vistos juntos e descobertos. Remus pessoalmente achou que isso era um exagero, mas concordou, não querendo estragar a diversão do outro garoto. Eles jantaram muito mais rápido do que o normal naquela noite, antes de se levantarem da mesa, um de cada vez, e deixarem o salão. Peter parecia muito nervoso. Remus pensou que ele entraria em pânico no último minuto e os entregaria. Fez questão de ficar perto do garoto menor caso precisasse tapar a boca dele ou puxar para trás em algum momento. Sirius e James foram primeiro, é claro, em direção ao banheiro feminino do segundo andar, que, de acordo com Remus, os levaria às masmorras. Tinha pensado em manter essa passagem específica para si, mas como já havia encontrado alguns outros bons esconderijos, pensou que não doeria compartilhar esse com os meninos. Afinal, com que frequência precisaria ir até as masmorras? O fantasma que morava nos banheiros, felizmente, estava com um humor silencioso, embora Remus pudesse ouvi-la soluçando baixinho na última cabine. Mostre o caminho então, Lupin! James gesticulou grandiosamente assim que Remus e Peter chegaram. Sirius agarrou o braço dele. Espera! Primeiro nos mostre o que você está planejando. James riu, aquele sorriso irritante que ele vinha exibindo desde domingo. Ah, ok então. Aqui, segure isso. Ele empurrou o pote de sementes de rosa mosqueta nas mãos de Sirius, abrindo o uniforme. Ele retirou uma capa muito longa e volumosa, tecida com um material de aparência mais estranha que Remus já vira, cinza prateado e cintilante. Não! Sirius ficou boquiaberto. Você não... Potter, você não tem... James sorria de orelha a orelha. Remus pensou que seu rosto se dividiria em dois. O garoto desengonçado piscou para todos eles e então, com um floreio, passou a capa pela cabeça de modo que o encobria da cabeça aos pés, e desapareceu. Seu desgraçado sortudo! Sirius gritou. Como é que você nunca me contou? James puxou o capuz da capa para baixo, de forma que sua cabeça parecia flutuar no ar. Isso fez Remus se sentir um pouco enjoado. Está na família há anos, ele disse triunfante. Papai me deixou trazer, desde que minha mãe não descobrisse. Idiota sortudo! Sirius repetiu, pegando um pouco do material invisível e esfregando-o entre os dedos. Meus pais fariam qualquer coisa por uma capa de invisibilidade. Acho que todos nós cabemos aqui dentro, James demonstrou, esticando os braços como um morcego. Venham, bem juntinhos e confortável. Todos eles se acomodaram debaixo da capa, então andaram para frente e para trás algumas vezes, até que pudessem caminhar juntos sem problemas. Finalmente, tentando não rir ou sussurrar muito, os 4 garotos invisíveis seguiram para as masmorras. Remus mostrou quais ladrilhos bater para que o chão da terceira cabine se abrisse. Como você encontrou isso, Remus? James sussurrou. É genial! A gente vai sair por trás de um daqueles tapetes que eles penduram nas paredes, nas masmorras. Remus respondeu. Eu só olhei atrás deles. Você quer dizer uma tapeçaria? Peter perguntou. Acho que sim. Remus estava feliz que nenhum deles pudesse ver seu rosto. Cala a boca, Pettigrew! Sirius disparou. Remus sentiu um chute forte atingir a parte de trás de seu tornozelo. Ih! Ele sibilou, chutando para trás com o dobro de força. Cai fora! Desculpa! Sirius gritou. Era para pegar o Pete, não você. Fiquem quietos todos vocês! James retrucou. Estamos quase chegando. Esperaram silenciosamente, no lado deles, atrás da tapeçaria, ouvindo passos no corredor do lado de fora. Assim que James ficou satisfeito com o silêncio do corredor, eles saíram da passagem. As masmorras eram geladas, escuras e cavernosas. Havia um estranho som de algo pingando vindo de algum lugar, talvez do encanamento.
Onde fica a entrada? Sirius murmurou. Atrás daquela parede. Remus apontou, esperando que eles pudessem ver onde ele estava mirando. Era uma parede de tijolos simples. Como você sabe? Eu já os vi entrar antes, disse Remus apressadamente. Não iria dizer a eles o motivo de saber que havia 200 Sonserinos do outro lado porque o cheiro de sangue e magia eram tão fortes que ele quase podia sentir o gosto. Você sabe a senha? Não. Droga! Ainda não é toque de recolher, vamos apenas esperar. Assim fizeram, de forma bastante desconfortável. Embora o corredor fosse úmido, estava desnecessariamente quente embaixo da capa, especialmente com os 4 tão próximos. Felizmente, 2 alunas do 7º ano passaram correndo nos minutos seguintes. Infelizmente, Sirius as conhecia. Mostra o anel de novo, Bella! Narcisa Black implorou a irmã mais velha. Remus sentiu Sirius enrijecer, pressionando-se contra a parede. Bellatrix se exibiu, estendendo um longo braço de marfim. Em seu dedo ossudo estava um anel de noivado enorme e feio, prata e esmeralda, que estava exibindo desde o início do semestre. Todos na escola sabiam que ela se casaria com Rodolphus Lestrange, algum bruxo político, assim que concluísse seus NIEMs. Sirius precisaria ir ao casamento. Narcisa deu um gritinho quando viu, embora provavelmente já o tivesse visto mais que qualquer outra pessoa. Lindo! Ela chiou. Mal posso esperar para me casar. Espere sua vez, Bellatrix respondeu. Sua voz era como unhas arranhando uma louça. Assim que Lucius tiver uma posição melhor no ministério, tenho certeza que mamãe e papai concordarão com o casamento. As 2 jovens estavam de pé diante da parede de tijolos agora. Bellatrix era a mais alta das 2, mas elas se pareciam muito. Ambas tinham longos cabelos pretos encaracolados, como o próprio Sirius, e a mesma estrutura óssea perfeita da família Black. Mundus Sanguine, Bellatrix anunciou. A parede deslizou para o lado para deixá-las entrar, e os 4 meninos correram atrás o mais rápido possível antes de fechar. Pela primeira vez desde que chegaram em Hogwarts, Remus estava realmente grato por ter sido colocado na Grifinória. As diferenças entre a sala comum aconchegante e confortável deles e a dos Sonserinos eram gritantes. Esta fora construída como um salão de banquetes em vez de uma sala de estar. As paredes eram ricamente decoradas com tapeçarias ainda mais elegantes, a lareira era enorme e ornamentada com esculturas, e uma palidez verde macabra pairava sobre tudo. Acima de tudo, o lugar parecia um tanto perverso. Remus tentou não estremecer. Os outros meninos pareciam tão desconfortáveis quanto ele, e todos congelaram até que James os empurrou pela frente, subindo um lance de escadas que todos esperavam que levasse ao dormitório dos meninos. No caminho, eles passaram por Severus, sentado sozinho em um canto curvado sobre seu livro de poções. Ao topo da escada, eles entraram na primeira porta aberta, que era, felizmente, um quarto. James tirou a capa. Fique de olho, Pete, ele disse, correndo para dentro do quarto. Será que alguma dessas camas é de Snape? Essa aqui pode ser, Sirius apontou. Os lençóis parecem gordurosos o suficiente. Todos os 4 meninos abafaram uma risadinha. Rápido então, rapazes, de luvas, sussurrou James, desatarrachando o frasco. Remus e Sirius colocaram uma luva de pele de dragão cada, pegaram um punhado de sementes e começaram a espalhá-las debaixo das roupas de cama. Eles vão conseguir ver, James disse, parecendo desapontado. Era verdade. As pequenas sementes vermelhas brilhantes destacavam-se claramente contra os lençóis brancos, mesmo no escuro. Bom, se eles tentarem empurrar para fora da cama, ainda vão entrar em contato, Sirius ofereceu. Espera aí. Remus teve uma ideia repentina. Não sabia como tinha ocorrido a ele, ou por quê, mas de alguma forma tinha certeza de que iria funcionar. Puxou sua varinha, mordeu o lábio e a balançou cautelosamente sobre a cama que acabara de espalhar com as sementes. Obfuscate, ele sussurrou. E assim, as sementes se foram. Bem, ele sabia que elas ainda estavam lá, mas ninguém seria capaz de vê-las agora. Brilhante! James encarou. Como é que você fez isso? Flitwick ainda não nos ensinou esse charme, não é? Estava na leitura? Não.
Remus deu de ombros. Eu vi alguns alunos do 5º ano fazendo isso com os doces que compraram do vilarejo. Não é difícil copiar. Sirius e James imediatamente tentaram sobre as sementes que haviam acabado de espalhar. Não funcionou na primeira vez. Ou na segunda. Mas depois da terceira, James conseguiu desaparecer a maior parte de suas sementes. É melhor você fazer isso, Lupin, ou ficaremos aqui a noite inteira. Ele decidiu. Sim, por favor, se apresse. Peter sibilou da porta, branco de medo. Sirius tentou mais algumas vezes, antes de desistir e deixar Remus assumir o controle. Você vai me mostrar fazer exatamente isso quando a gente estiver de volta em território neutro, ele disse. Remus assentiu, embora não tivesse certeza como explicar. Ele só tinha feito isso porque acreditou que provavelmente conseguiria. Próximo quarto, James anunciou, puxando-os de volta para o corredor. A gente realmente tem que... Peter perguntou, pulando de um pé para o outro. Isso não é o suficiente? Nem de perto, Sirius respondeu com uma risada, sacudindo a cabeça. E se ainda não tivermos nem chegado na cama de Snape? Temos que pegar todos eles, Pete. Você está conosco ou não? Todos os meninos, pelo menos, disse James, quando eles entraram no quarto ao lado. Não acho que conseguiríamos chegar no das meninas. Lembra o que aconteceu com Dirk Creswell semana passada? Eles trabalharam rapidamente e conseguiram todos os quartos dos meninos. Até o último, que tinha 3 alunos adormecidos. 6º ano. Sirius implorou para ir, mas Remus estava transbordando de animação com a pegadinha agora e vestiu a capa de invisibilidade para entrar. Ele até espalhou as rosas nos travesseiros dos meninos adormecidos. Quando finalmente terminaram, já era tarde, e mais Sonserinos estavam subindo para ir dormir. Mal conseguindo conter a alegria, os 4 grifinórios se esconderam sob a capa e lentamente desceram as escadas, grudados na parede, sempre que alguém estava passando. Depois, através da enorme sala comunal e saindo pela parede em que entraram. Como James insistiu, todos eles ficaram o mais quietos possíveis até que estivessem perto da torre da Grifinória, onde era seguro retirar a capa novamente. Withershins! Todos eles cantaram para a mulher gorda, que se abriu para eles. Foi uma bênção estar de volta à sala comunal da Grifinória, quente e iluminada, e todos eles se jogaram no sofá disponível mais próximo, sorrindo estupidamente um para o outro. Frank Longbottom chamou-os de sua mesa, onde estava arrumando as notas para revisão. E aí, rapazes? Estiveram em algum lugar interessante? Peter parecia incerto, mas James apenas acenou com a mão. Biblioteca, obviamente. Frank balançou a cabeça, embora estivesse sorrindo. Tenho certeza que ouvirei sobre isso em breve. Eu gostaria de poder estar lá quando tudo começasse, Sirius sussurrou, seus olhos brilhando de alegria. E eu queria ainda mais que pudéssemos ter alcançado as minhas primas. É apenas o começo, Sirius, parceiro, James respondeu, batendo no joelho do outro garoto. Entre nós 4, tenho certeza que poderíamos ir ainda mais longe da próxima vez. Excelente primeira missão, rapazes! Peter choramingou. Primeira missão?